Graça e paz, queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Tem alguém aqui no nosso meio, nessa noite, que precisa de um socorro da parte de Deus, quer cura de enfermidade? Às vezes não é você, mas alguém na sua casa, ou você está passando algum momento de desemprego. Se você quer receber essa oração nesse momento, fique em pé que eu vou orar por você e vou orar pela mensagem também. Vamos orar nesse momento e nós vamos iniciar a exposição dessa mensagem aqui. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Crê em quem? Em Jesus. Então Jesus é o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso supridor, aquele que pode todas as coisas. Pai, nós nesse momento entramos diante do Senhor com toda a ousadia, pelo sangue de Jesus, o Rei da Glória. Pai, nós intercedemos diante do Senhor por essas vidas que estão aqui em pé, diante do Senhor. Pai, Tu conheces a necessidade, Tu conheces a dificuldade, Tu conheces os problemas, Tu conheces as aflições, Tu conheces os desânimos, Senhor.
que muitos deles estão passando, quer pelo desemprego, quer por enfermidades, quer por algum outro problema deles ou de outra pessoa por quem eles estão aqui orando, buscando. Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há quem o Senhor não possa alcançar, Deus. Tu és o mesmo, nessa hora oramos, intercedemos por esses irmãos, entramos nessa causa por eles. Pai, venha abrir portas nessa noite, venha trazer curas, venha trazer socorro nessa hora. Nós intercedemos por eles e cremos que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, alcança-os nessa hora. E eu peço também por mim, que vou nesta hora pregar esta palavra. Ensina-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Faz de mim aqui um vaso de honra, um vaso que glorifique o teu nome através dessa palavra. A palavra é tua, eu sou teu, estas almas são tuas, Senhor. Faz nessa hora como lhe apraz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A ceia do Senhor. Um texto lido todo mês aqui por nós. Um texto lido em toda a igreja dita cristã, que tem duas ordenanças fixas na sua igreja: ceia e batismo. Duas coisas que Jesus ordenou para a sua igreja, além de muitas outras coisas. A ceia era também conhecida lá naquela época como festa ágape, ou festa do amor de Deus. As palavras, a comida, o preparo, tudo era feito de uma maneira a avisar aquela festa. Os irmãos vinham com todo o preparo, os irmãos vinham com alegria. A ceia não era somente o pão e o cálice. Era comida à vontade, irmãos. Eles traziam comida, carne, pão, bebida. E todo mundo se reunia num lugar para festejar a ceia do Senhor. A palavra ceia, originalmente, ela significa a principal refeição. Principal refeição do dia. Essa ceia, ela é feita com motivo de festa. E essa ceia era geralmente comemorada à noite. Não tinha ceia de dia. Era à noite, depois das 18 horas. A ceia é um dos momentos mais profundos e importantes da Igreja de Cristo. É o momento onde nós nos reunimos para sentar à mesa, junto com os nossos irmãos, e celebrar ali aquele momento em que Jesus ordenou que nós ficássemos juntos. Era um momento de comunhão, de limpeza, de preparo, onde as coisas deveriam ser alinhadas e acertadas. Não poderia tomar a ceia de qualquer jeito. Era repreendido por qualquer um que tomasse a ceia de maneira indigna. E eu gostaria que nessa noite, com vocês, entender nesse texto aqui, através desse texto, alguns aspectos da ceia do Senhor. Se você olhar aí do versículo 17 até o versículo 22, você vai entender que aquele texto, escrito pelo apóstolo Paulo, foi escrito primeiro para corrigir problemas na ceia. Problemas sérios que estavam acontecendo na ceia do Senhor. É interessante como no dia da ceia, tanto ali na igreja primitiva, como a ceia originalmente celebrada por Jesus e os apóstolos, havia problemas. No dia da ceia que Jesus celebrou, que era originalmente a Páscoa, que ele estava celebrando, tinha um traidor na mesa. Tinha um traíra na mesa. Tinha alguém ali que não estava alinhado dentro do propósito da Páscoa. Quem era? Judas. Aqui na ceia, dias depois, Paulo vem aqui chamar a atenção da igreja de Corinto sobre alguns problemas na ceia. E olha o que Paulo fala: nisto que vou dizer-vos,
não vos louvo. Tem problema aí. A ceia que vocês estão fazendo tem problema. Vocês se ajuntam, mas não é para comer a ceia. Porque antes de tudo eu ouço, significa que ele não estava lá. Eu ouço que há no meio de vocês, quando vocês se ajuntam, dissensões, divisões. Como é que você pode tomar ceia com intriga com o irmão? Como você pode tomar ceia, vir aqui, até cantar e tocar, sem problema de não fala com o irmão? Eu tenho um ranço não resolvido com um determinado irmão aqui. Você não tem que tomar ceia, não. Tem coisas que dá para corrigir. Você pode se arrepender, corrigir e tomar ceia. Mas tem coisas que são de força maior. Não dá para tomar ceia. É muito sério. Samuel falou hoje aqui de manhã. É muito sério tomar ceia. É muito sério mesmo. E aqui a gente vai entender o que Paulo está falando aqui. A ceia, o que ele fala aqui, alguns versículos, até importa que haja entre vós heresias. Tinha irmão aqui ensinando coisa errada na igreja. Tinha irmão herético na igreja, tomando a ceia. Tomando a ceia. Ensinando coisas falsas. Quando vos ajuntais em algum lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, come antecipadamente a sua própria ceia. Você lembra quando a gente era criança, que a gente tinha um doce na mão, e os nossos amigos estavam chegando e enfiava na boca? Porque você não queria compartilhar o doce? É o que estava acontecendo aqui. Cada um trazia a sua porção. Havia irmãos ricos e irmãos pobres na igreja. Os irmãos ricos traziam a ceia, comiam tudo. Os irmãos pobres chegavam na igreja e não tinham o que comer. Não tinha o que compartilhar. Nesse piquenique quarta-feira, tem irmão que não tem muita condição. Tem irmãos aqui no nosso meio que não tem muitas condições. Eles vão lá, irmão, para compartilhar com a gente. E você vai ter que ser bondoso e compartilhar com ele. Vai entender que ele não tem condição que você tem. Ele não tem o dinheiro que você tem. No dia da ceia, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Egoísmo. Gula. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Tinha irmão bêbado na ceia. Tinha irmão bêbado, bebendo demais, enchendo a cara na ceia. Trazia uns 2, 5 litros de vinho, bebia quase tudo. E os irmãos não bebiam nada. Ninguém compartilhava. Então, irmãos queridos, o primeiro ponto aqui da ceia é que, mesmo no dia da ceia, tem coisa para ser corrigida antes de tomar a ceia. O segundo ponto aqui que eu quero falar da ceia é que a ceia tem 2 elementos principais: o pão e o suco. Lembra lá no Velho Testamento, porque a ceia é uma continuidade da Páscoa. A nossa igreja, a igreja evangélica, é conhecida como judaico-cristã, de origem judaico-cristã. O culto que a gente faz hoje é quase uma cópia do culto judaico. Vinha alguém, pregava uma palavra, vinha alguém, celebrava hinos de louvor ao Elohim, ao Jeová, a Deus, como o judeu faz até hoje. Aliás, o culto judaico, alguns irmãos iam se escandalizar de ver um culto judaico. Que eles fazem uma festa, irmãos. Os velhinhos lá, eles pulam, saem correndo no meio dos cultos. Eles cantam com toda alegria. O culto para Deus tem que ser celebrado com toda alegria, expondo toda a nossa, o louvor com danças, com levantar as mãos. O culto para Deus tem que ser feito com toda a alegria que Deus merece da nossa parte. O culto tinha 2 elementos, o pão e o suco. Lembra lá no Velho Testamento? O cordeiro na Páscoa e o sangue. Como que eles faziam?
Eles preparavam aquele cordeiro. O sangue era todo espargido, não tinha que ter sangue nenhum no cordeiro. Era todo espargido, totalmente retirado da carne. Aquele sangue era para expiar o pecado do pecador. Porque, ontem, eu ensinando aqui os irmãos do batismo, quando eu falei como o judeu tinha que fazer, que ele degolava lá o cordeirinho limpo, sem mácula, sem ruga, sabe, completamente são, sem nenhum tipo de problema. Uma irmã olhou assim, ela baixou a cabeça. Falei, meu Deus, o bichinho era morto. Por que tinha que fazer aquilo? Aquele bichinho que estava morrendo, ele estava morrendo para você não pagar o seu pecado. Era assim que era feito no Velho Testamento. O fulano pecava, aí o que ele fazia? Ele vinha, trazia a vítima, o bichinho, dava para o sumo sacerdote, e ele então fazia todo o serviço e oferecia no altar, e então o pecado era somente coberto, não era destruído. Na ceia, tem dois elementos. O pão, simbolizando o corpo, aqui na hora da ceia, e partindo o pão. Partindo o pão. O cordeiro na cruz foi partido. O cordeiro da Páscoa, ele era totalmente partido. Jesus, irmãos, ele não somente subiu na cruz e morreu. O Jesus na cruz estava partido, rasgado, como cordeiro. O sangue ali, derramado agora, simbolizado no suco, era para expiar a culpa do pecador. No dia da ceia, que é o memorial hoje, nós temos aqui o pão e o suco. Só que agora não é mais o bichinho, o cordeiro, que a gente oferece no altar. O cordeiro já foi oferecido. O seu sangue já foi derramado. Agora, veja só uma coisa interessante. Lá naquele tempo da Páscoa, era um cerimonial externo. Agora a ceia, ela é tomada. Significa dizer que agora nós estamos entranhados de Jesus. Agora o Espírito Santo de Deus, ele está entranhado dentro da gente. Ele está entranhado na nossa boca, entranhado na nossa mente. Agora a ceia é um cerimonial interno, é dentro. O sangue e o corpo de Jesus, agora nós estamos dentro dele. Nós somos agora fazendo parte desse corpo agora. Oh, meu Deus. No dia da ceia nós damos graças. E tendo dado graças, o partiu e disse: irmão querido, quem era você e eu antes de conhecer o Salvador? Oh glória! Quem era você e quem era eu? Perdido nos nossos pecados e delitos, andando segundo o curso desse mundo, obedecendo ao Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem salvação, sem graça, sem alegria. A nossa vida girava em torno de ter, de ganhar, de trabalhar, de viver e morrer sem sentido. Não sabíamos o que estávamos fazendo aqui, não sabíamos para onde iríamos. Agora nós temos que dar graças, irmãos. Dar graças porque nós somos de Jesus Cristo. Dar graças porque nós não estamos mais perdidos. Dar graças porque um dia faremos parte de um reino que nunca mais vai se acabar. Dar graças porque nós não estamos largados por aí. Dar graças porque nós somos povo de Deus hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Ceia não é mais ritualismo. Nós não estamos mais aqui atrás de rituais. Nós não estamos aqui comendo hóstia
nem tomando vinho, irmão querido. Nós agora estamos participando do corpo e do sangue do nosso Salvador. E bebemos e comemos com toda a alegria. O verso 25 fala uma coisa bem interessante. Esse cálice é o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Testamento, dentro da sua linguagem jurídica, é um documento pessoal, pode ser mudado a qualquer momento, bastando ter um Novo Testamento válido, reconhecido e feito pelo testador. Se não houver Novo Testamento, o velho continua agindo, continua permanente. Jesus fala aqui que este cálice é o Novo Testamento, feito no meu sangue. E olha a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. O Velho Testamento foi aspergido, consagrado com sangue de bichos. Sangue de animais. O que Deus estava falando? Esse testamento não vai permanecer. Foi consagrado com sangue perecível. Com sangue que não é eterno. Sangue de bichos. O testamento para valer como deve. O testamento está escrito o quê? Está escrito a herança e os herdeiros. Está escrito no testamento lá, se o pastor Francisco morrer, se eu morrer e fizer um testamento, vai conter no testamento o que eu estou deixando e quem vai herdar. No Novo Testamento, que Jesus aqui, Deus consagrou pelo seu Filho, foi consagrado com sangue eterno. Sangue eterno. Esse Novo Testamento aqui invalidou o primeiro. Não pode ter herança com dois testamentos. Nenhuma pessoa nessa terra, na terra, pode ter dois testamentos. Só um vai valer. Só um. O advogado vai ver qual é o testamento que foi feito. O atual. Eu tive uma experiência dessa na minha família. Tinha uma tia minha, a mais rica da família. Ela morreu faz pouco tempo. E ela fez um testamento quando o marido estava vivo. Quando ele morreu, ela fez um outro testamento. E pouco tempo depois, ela fez um terceiro. E o terceiro é que foi consultado pela advogada. Vamos ver quem são os herdeiros e quem é que vai ganhar alguma coisa. A choradeira foi geral, porque muita gente não ganhou nada, a começar de mim. Mas qual é a questão nessa história? A questão nessa história é que os herdeiros só podem ser aqueles que têm o sangue de Jesus neles. Só herda a herança quem estiver alistado junto com o principal herdeiro. O sangue só tem validade naquele que está junto com Jesus. O único filho verdadeiro de Deus, herdeiro verdadeiro de Deus, se chama Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros. E verdadeiramente nós somos filhos por adoção. Co-herdeiros e filhos por adoção. E nesse sangue, Deus firmou toda a herança.
Quem tem Jesus, irmãos, tem toda a herança com Ele. Quem tem Jesus vai herdar tudo com Ele. O novo céu e a nova terra, ô glória! A vida eterna, ô glória! Todas as bênçãos que Deus tem agora e depois vai herdar com Jesus Cristo. Meu Deus. Foi consagrado com sangue. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. No sangue eterno. Que não vai passar. E mais uma coisa. Por que não se escreve mais Bíblia? Porque a Bíblia já está fechada. O testamento já está selado. Já está fechado. O que Deus tinha que escrever, já escreveu. Os profetas que Deus queria usar, já usou. Deus não está mais escrevendo Bíblia. Deus não está mais usando profetas para escrever Bíblia. O testamento já está todo fechado. Todo fechado. Terceiro ponto. No versículo 26. Diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é um anúncio, é uma declaração de que Jesus morreu. Tem muita coisa aqui nesse versículo, irmão. Muita coisa interessante. Oh, meu Deus. Morte. Irmãos, por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer? Irmãos, aqui a gente entende aqui na terra esse princípio. Se a Adriana lá e o Samuel morrer, quem é que vai herdar? A Amanda e quem? O Eric. Mas enquanto eles estiverem vivos, não tem herança. Eles estão vivos. Tudo que é deles é deles. Os filhos só compartilham. No dia que Jesus morreu, e tem mais uma coisa, viu? Tem mais uma coisa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, irmão. Jesus não pecou. Ele não poderia morrer como os outros. Jesus se entregou. Ele se entregou na cruz. Era um sacrifício aceitável a Deus. Deus aceitou esse pagamento. Quem é que estava pagando na cruz pelos pecados dos homens? Era Deus, irmãos. Deus que estava oferecendo Jesus ali. Eu estou dando Ele. Eu estou dando o meu melhor preço. Por pessoa que nem você e eu. Deus deu o melhor valor. Deus deu uma pedra de alto valor. Para resgatar você. Você tem que agradecer o que Deus fez, querido irmão. A nossa vida deveria de ser outra. A gente deveria de andar prostrado, de gratidão ao que Deus fez por nós. Quando Jesus morreu, a herança foi selada para os salvos. Meu Deus. No dia que Jesus morreu, a herança foi colocada nas nossas mãos. É que a gente agora não tem noção do que seja isso. Aqui nessa terra pobre, miserável, a gente não tem noção do que é essa herança, irmão. Enquanto vocês estavam louvando aqui naquele momento de silêncio, eu como que fechei os meus olhos e fiquei pensando no quê? O dia da nossa entrada na Nova Jerusalém, irmãos. Aquele dia onde aqueles milhares e milhares de salvos, de todas as tribos, raças, línguas e nações,
Abraão, Isaque e Jacó, a mulher do fluxo de sangue que ouvimos aqui hoje, os irmãos do louvor, o Oswaldão, Odilon, todos aqueles irmãos do passado que um dia conhecemos, aquela multidão de salvos com palmas nas mãos, com vestes brancas, e o Senhor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E alguém vai bradar: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, que morreu por nós, que derramou o seu sangue. Ele é o Rei da Glória. E nós ali, irmãos, atrás dele, aquela multidão de salvos, multidão de anjos entrando na nova Jerusalém, que está vazia. Que está vazia. Meu Deus. E uma coisa gloriosa nessa morte. Uma coisa tremenda nessa morte. Por que Jesus é Deus? Por que Jesus Cristo, o Rei da Glória, é Deus? Uma herança só pode ser recebida se o dono morrer. O dono. Para a herança chegar até nós, Jesus tinha que ser o dono. Oh Deus. Jesus tinha que ser o dono, o Senhor, o Rei. O dono da herança. Quando a gente entrar naquela cidade, irmãos, a gente vai receber as recompensas. É da mão dele. A coroa vai ser colocada por ele. A coroa, cada um com a sua coroa. Imagina o tamanho da minha coroa, hein, irmãos queridos? Oh, aleluia! Cada um com a sua coroa. Chamados para reinar, pastor Disseu. Chamados para ser reis, sacerdotes, num reino que nunca vai acabar. Meu Deus. É uma coisa gloriosa nessa história. Oh, meu Deus. Quem segue Buda? O tal do Buda morreu e está lá no cemitério. Quem segue Maria? Maria morreu e está lá no cemitério. Quem segue Abraão, Isaque e Jacó vai seguir alguém que está no cemitério. Quem seguir Maomé vai seguir, mas ele está lá no cemitério. Quem seguir qualquer santo católico vai seguir alguém que morreu e está no cemitério. Quem seguir qualquer pastor santo, consagrado, cheio do poder de Deus, vai seguir um homem que morreu e está no cemitério. A festa da ceia, irmão querido, é festa de alguém que morreu, mas não está no cemitério. Jesus não está na tumba. O Jesus que eu estou falando para você morreu. Olha a participação de Deus em tudo aí, ó. Pela glória do Pai. Ele não pode ficar aí. Não pecou. Cumpriu um propósito de 3 dias lá no mundo mais baixo, nas regiões mais baixas. 3º dia. 3º dia, imagina a cena, irmãos. É que ninguém viu na hora a cena. O negócio só foi narrado. No 3º dia, Jesus aparece lá. Começa a andar lá no meio deles. A vida parece que todo mundo ali, ele anda lá junto com aqueles do caminho de Emaús, todo mundo sofrendo ali, desanimado. E Jesus chega ali perto deles, fica escutando a conversa deles. E faz eles perceber que era ele. Essa festa aqui, irmãos,
tem sentido, porque o Jesus que a gente defende, prega, fala dele, ele não está mais na tumba. Quais as implicações de seguir um Jesus vivo? Quais as consequências disso? De você seguir um Senhor vivo? Nós não estamos falando de um homem que viveu. Digamos que fosse eu que tivesse ressuscitado. Maravilha, que nem como Lázaro. Lázaro ressuscitou, não foi? Mas morreu de novo. Se fosse eu, não poderia ser glorioso. Glória a Deus, ele ressuscitou. Mas quais as implicações de Jesus ressuscitar? Porque está falando de alguém que é dono da vida. Estamos falando de alguém que, por estar vivo, tem poder em si mesmo de dar vida para os outros. Estamos falando de alguém que, vivo, é Senhor da glória. Irmãos queridos, eu vou fazer uma declaração aqui que eu nunca fiz. Nunca fiz. Essa condição de Jesus agora, essa condição sentado à direita do Pai, é uma condição que ele conquistou. Foi uma conquista. Jesus não enfrentou os pecados como Deus. Ele era Deus, mas não poderia enfrentar como Deus. Tinha que enfrentar como homem. Tinha que vencer no corpo. Jesus tinha que cumprir a lei de Moisés como homem. Se o pastor de Seu chegar aqui hoje e falar assim: a partir de hoje eu não sou mais pastor de Seu, a partir de hoje eu deixo de ser pastor de Seu, é impossível. Ele foi feito com uma característica, com uma personalidade que pertence a ele, dada por Deus, não tem como negar. A palavra nos diz que Deus é fiel. Se nós permanecemos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Jesus não podia se autonegar. Então o que Jesus fez? Esvaziou-se. Esvaziou-se. Foi reconhecido como homem e como servo. Enfrentou como homem. O que o primeiro Adão não conseguiu fazer, ele tinha que fazer. A morte de Jesus na cruz foi uma luta terrível para ele. Aquele sofrimento no Getsemane foi uma luta terrível para ele. Jesus não podia cometer um pelinho de erro. Um pelo. Deus veria isso e não aprovaria a obra. Tinha que ser um cordeiro imaculado. Imaculado, completamente imaculado. Na mente e no corpo. A morte de Jesus foi tudo que ele conquistou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, tomamos posse, é nossa herança. Ele conquistou, pagou todo o preço que tinha que ser pago. Por isso ele podia bradar. Por isso ele podia gritar na cruz: está consumado. O sangue está derramado. Eu estou me rasgando aqui por eles. Está conquistado. A minha herança está segura nas minhas mãos. E eu dou a quem quer. Por isso o dia da ceia é dia de festa. É dia de festa. Festa ágape. Festa do amor. Festa da comunhão.
festa da ajuda mútua, festa de estar junto uns com os outros. Se você está aqui hoje, tem problema com algum irmão, você tem que consertar. Não pode tomar ceia desse jeito, de cara feia, emburrada, chateado, coração amargo, azedo. Você não está ganhando nada com isso. Deus não está se agradando disso, não. E quero falar aqui uma outra coisa, que está lá em Mateus 5 ou 6, não lembro. A famosa oração do Pai Nosso. Eita, oração que todo mundo conhece. Mas lá no final da oração está escrito assim, ó. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, eu perdoo. Se não perdoarem, eu não perdoo. Sem perdão, sem salvação. Sem perdão, sem salvação. Sem perdão, nada de ceia. Aí vem a parte final dessa mensagem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Introspecção. Examine-se. Eu fui atrás dessa palavra examinável aqui. Sabe o que é essa palavra? Você já foi lá no médico? Você está com algum problema crônico na sua vida? E vai até fazer o quê? Uma bateria de exames. Você não faz? Você não se submete a uma bateria de exames para descobrir qual é o problema? O médico falou assim, ó, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, daqui uma semana você volta e faz isso. Mas enquanto não sair o resultado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Esse examine-se aqui, a palavra é peiradzo, é se submeter a exames. Eu mesmo vou analisar a minha vida. Eu vou olhar. Tem algum problema com alguém? Estou azedo com alguém. Mas eu quero conserto. Vou até o meu irmão. Vou me acertar com ele. Agora eu examino a minha vida. Não, não tem conserto. Não vou resolver. Aí vem o caso aqui que Paulo cita. Paulo cita aqui. Olha o que ele fala aí. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a gente vê só esse versículo, fala, examine-se. Já me examinei. Então vou comer o pão, vou beber o cálice. Errado. O texto tem todo um contexto. Tem que ler tudo. Vamos ver o que ele fala. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe, para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo, a igreja, onde está inserido agora, como corpo. Por causa disso o quê? Falta de exame. Falta de ficar fazendo escrutínio, uma introspecção, uma análise de si mesmo. Você faz lá os tratamentos no médico, faz os exames. Está vendo que ainda está ruim. O médico fala, não toma Coca-Cola, não pode tomar ainda. Você vai e toma. Não pode comer comida gordurosa. Você ainda está debaixo de resultados de exames. Você vai e come a comida. O que vai acontecer? Você vai continuar doente. Vai continuar ruim. Vai continuar com problemas na vida. Estou tomando ceia com problemas, com pecados na vida, com coisas na vida. Eu já me examinei, pedi perdão, Deus me perdoa, mas não resolveu. Não resolveu. Por causa disso, por causa de não fazer exame, há muitos fracos. Está aqui a situação de alguns crentes. Fracos na fé. Não tem força para orar. Não tem força para vir para os cultos. Não consegue se levantar. Não consegue. Problemas na vida. Na própria vida. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa irmão, você não é mais o mesmo.
Você mudou muito. Você não tem mais aquela alegria. O brilho não radia mais em você. O que está acontecendo? Eu não quero falar sobre isso. E continua. Doentes, fracos, doentes. Essa doença aqui tem dois aspectos: físico e espiritual. Irmão, eu não quero saber daqui da vida de ninguém. Quero se saber. Se você pedir ajuda, eu quero saber. Mas se você não quer ajuda, eu não posso querer saber. Você não quer ajuda. Tem irmãos que vêm aqui no gabinete pastoral e eu escuto, irmãos. Deixa eu falar. Mas tem hora que eu tenho que chegar e falar. O irmão precisa tomar uma posição em relação a isso. O irmão precisa mudar. Tem que abandonar. O irmão está tomando a ceia, vivendo desse jeito. Por isso que o irmão está ficando cada vez mais doente. E uma coisa interessante que o pastor José Pereira falou aqui em alguns sermões antes de ir embora para Carnalbeira da Penha. A mesma ceia que deveria servir para a cura, está envenenando a pessoa. Está matando. Só que está matando você. Crente envolvido em mentira, envolvido em coisas erradas por aí, tomando a ceia. Eu venho aqui, peço perdão a Deus e continuo. Se eu incentivar você a tomar a ceia desse jeito, eu estou sendo irresponsável. Irresponsável. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não. E muitos que dormem, esqueci dessa parte. Muitos que dormem. O que aconteceu lá na igreja de Corinto? Alguns irmãos morreram. Morreram, irmãos. Morreram salvos. Morreram perdidos. Perdidos. Deus vai me alertar, Deus vai me chamar a atenção. Deus tem paciência comigo, o Senhor está me esperando, um dia eu vou voltar, um dia eu vou pegar firme de novo, um dia eu vou me envolver de novo, e um dia para lá, um dia para cá, e vai acontecer, e nunca acontece, e você morre. Aquela famosa ilustração de uma pessoa que sofreu um naufrágio, tem várias histórias tem várias versões dessa história, mas eu vou contar que eu ouvi. Sofreu um naufrágio, está lá, em cima de um pedaço de madeira, tentando sobreviver. E lá vai um resgate com um helicóptero. Vai, fulano, está vindo uma onda por aí, você vai morrer. Não, eu falei para Deus que Ele ia me salvar. Então eu confio que Deus vai me salvar. O helicóptero foi embora. Daqui a pouco vem um iate, um barco. Ei, fulano, você vai morrer aí, sai disso aí. Deus vai me tirar dessa, Deus vai me salvar. Não aceitou. Lá vem depois um navio enorme. Ei, fulano, você vai morrer, sai dessa. Deus vai me salvar. O que aconteceu? Morreu. Morreu, chega lá na porta do céu. Senhor, eu falei que o Senhor ia me salvar, eu falei que eu acreditava que o Senhor ia me tirar dessa. Fulano, mandei helicóptero, iate, mandei navio, mandei o que foi preciso. Você não aceitou o resgate. Sabe como eu vejo essas mensagens, irmãos? Tipo pastor Flávio de manhã, eu à noite, não importa quem está pregando. Não importa, fulano, ele tem um estilo diferente, está pregando diferente, ele tem uma unção diferente. Não importa, a palavra, irmãos, é uma só. Deus tem uma obra na sua vida. Vai ficar protelando até quando? Para consertar. Vai ficar protelando até quanto para poder chegar no seu irmão, pedir perdão para ele, comunhão de novo, esquece o que passou, perdão, irmão, fiquei azedo com você, esquece, morreu. Como Deus faz. Como Deus faz. Eu, Nilo, antes de ser crente, era uma peste, irmão. Eu era uma peste. Um péssimo homem. Quando eu conheci a Márcia, ela tinha o Du. Vocês conhecem o Du? O Du é um negro lindo, irmãos.
Outro negão bonito, viu? Mas o Du sofreu na minha mão. O Du sentiu na pele o meu racismo. O Du sentiu na pele o meu desprezo. O Du sentiu na pele, sabe, um homem ruim, que era eu. Eu não era flor que se cheire, não, irmão. Eu traía muitas vezes minha esposa. Era um homem terrível, irmãos. Todos nós, a gente vem do mundo com uma carga horrível, irmãos, de pecados, de vida terrível. Se você nunca viveu isso, glória a Deus pela sua vida, mas eu vivi na pele. Eu sei que eu posso dar muito, sou muito grato a Deus por hoje fazer parte dele. Nem se eu não fosse pastor, diácono, não importa. Eu sou de Jesus, irmão querido. Sou um membro simples da igreja, eu sou de Cristo, não importa. Não quero saber da vida passada. Não tenho interesse nenhum dessa vida. Até os 25 anos eu vivi nessa perdição. Então hoje eu tenho mais tempo como crente do que eu tive no mundo. Graças a Deus por isso. Já venci a barreira de ser mais crente do que ser ímpio. Então quando Jesus entrou na minha vida, irmãos queridos, e começou a me transformar, uma das primeiras pessoas que eu fui pedir perdão, porque Deus falou comigo, foi o Du e foi a Márcia. Então, meu querido, não compensa conhecer Jesus e viver como se não fosse dele. Acho que a coisa mais terrível que um dia vai acontecer, eu tenho certeza disso, a coisa mais terrível que vai acontecer com a gente é chegar diante do trono um dia, que isso vai acontecer, quer você acredite ou não, e ouvir da boca de Jesus: não conheço vocês. Mas Senhor, eu ficava lá na igreja, eu era membro da igreja, era pastor da igreja, eu fazia muita coisa na igreja. Eu fui até batizado, era membro da igreja X ou Y. Eu era dizimista, Senhor. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Não é que não conheço de não conhecer. Jesus conhece tudo. É de não conhecer, de fazer parte. Hoje eu olho para o Du, falo, eu conheço o Du. Du é meu filho. E eu só aceito falar assim dele. É o meu filho. Mas antes eu não conhecia o Du e o Du não me conhecia. Aí eu faço a pergunta para você: você conhece Jesus e é conhecido dele? Responde para você mesmo. E aí, para fechar, 31 e 32. Olha o que ele fala. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não tem aqui na Bíblia uma autorização para me julgar a vida do Samuel. Não tem autorização para fazer isso. Não tem autorização do Samuel julgar a vida da Márcia. A Márcia da Adriana, a Adriana do Napoleão, Napoleão do Serginho. Aqui, irmão, está falando de análise. É olhar para mim mesmo, eu vou me julgar agora. Será que eu posso tomar a ceia do jeito que eu estou? Mas quando somos julgados, 32, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Naquele grande dia do trono branco, vai ter os perdidos e vai ter os que não conhecem o Evangelho e os que desobedecem o Evangelho. Acho que é 1 Tessalonicenses que fala isso. Deus vai vir tomando vingança daqueles que não conhecem o Evangelho e dos que desobedecem o Evangelho. É o mesmo grupo que vai ser condenado. E Paulo fala uma palavra dessa no dia da ceia. No dia da ceia. O que Paulo estava fazendo aqui? Estava encorajando a igreja e disciplinando a igreja.
Irmãos, que eu nunca suba aqui nesse púlpito. Nunca. Nem nenhum pregador suba aqui nesse púlpito para ensinar coisa errada. Nós somos mensageiros da verdade. E toda mensagem tem que fluir da Bíblia para o povo. Então agora, irmão querido, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, examinar-se a si mesmo. Segunda coisa, só pode tomar ceia quem é membro da igreja. Não pode ser simpatizante da igreja. Eu gosto da igreja. Tem que fazer parte da igreja, tem que ser batizado. Tem que ter compromisso com Deus. Pastor, eu sou batizado e venho à igreja, mas está vivendo vida de pecados? Se pode consertar aqui, conserta e toma. Mas se depende de força maior, coisas para resolver de verdade, não foram resolvidas, não é para tomar ceia, não. Vai tomar nesse estado que Paulo falou. Vai ficar doente, fraco e pode até morrer. Um exemplo. Eu roubei alguma coisa hoje. Roubei. O projeto, o objeto do furto está na minha mão. Está comigo. Eu sou membro da igreja. Aí eu pego e tomo a ceia. Com roubo. Com furto. Com problema de relacionamento. Briguei. Causei um dano a alguém. Eu tomo a ceia. Uma vez eu perguntei para o irmão que ensinava que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu era muito novo na fé, já não concordava com isso, agora eu não concordo mesmo. E eu perguntei para ele, se no dia que Jesus voltar, eu sou crente, batizado, se no dia que Jesus voltar eu estiver no motel com outra mulher, eu vou ser salvo? Ele vai. Você vai ser salvo. Porque eu já fui selado, sou salvo. Então eu tenho que pegar essa Bíblia, irmão, e jogar fora. Vou pregar outra coisa. Glória a Deus. Quero passar a palavra para o Samuel, que vai trazer os recados. Deus te abençoe, irmão, que tenha uma semana de vitória na presença de Deus. Graça e paz.